Glória a Deus, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando mais um programa Deus Fala ao Coração. Esta noite feliz, nesta noite de bênção, uma noite abençoada, graças a Deus, onde nós estamos desfrutando do cuidado divino sobre as nossas vidas. Estamos vindo de um culto abençoado, graças a Deus, e queremos agradecer a Deus porque Ele, com sua infinita graça, com sua misericórdia e bondade, Ele tem estado com a sua mão poderosa estendida sobre a nossa vida para nos proteger, para nos ajudar, para nos fortalecer. E se nós chegamos até aqui, é porque o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem sido bom, tem sido fiel, tem sido maravilhoso para comigo e para com a tua vida. Amém? Glória a Deus, Queremos agradecer a Deus pela sua audiência, você que está acompanhando a programação da nossa querida Rede Brasil de comunicação através da Rede Brasil Rádio, da M580 e da FM 93,3. Você que está acompanhando pelo canal 14 aqui no Recife, na Rede Brasil TV, e também nas demais repetidoras que levam o sinal da TV para todo o estado de Pernambuco. E você também que está acompanhando pela internet, pelas redes sociais, plataformas digitais e através do YouTube, do Rede Brasil Oficial, também do Rede Brasil Rádio, o canal do YouTube. Você que está em todos os lugares do Brasil e do mundo, que através da internet você tem essa possibilidade de acompanhar 24 horas por dia toda a programação da nossa querida Rede Brasil de comunicação. E nós agradecemos pela sua audiência. Você sabe da importância que tem para nós, da importância que tem para a Rede Brasil de comunicação, para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado de Pernambuco, sob a presidência do nosso amado pastor Ailton José Alves. Você que é de outra denominação, você que não é evangélico ainda, você que é de outro estado do Brasil, de outro país, Deus te abençoe e para nós é muito bom tê-los conosco. Amém? Glória a Deus. Queremos também enviar uma saudação ao nosso amado pastor presidente, pastor Ailton, a sua esposa, irmã Judita e toda a sua família, e a todos os nossos pastores, diretores da igreja, ao santo ministério da casa do Senhor Jesus. Amém? E aqui no Deus Fala ao Coração, nós vamos compartilhar de coisas que todos os dias você vai desfrutando aqui, Temos louvores, temos testemunhos abençoados e muito edificantes, temos a exposição da palavra de Deus, temos a interação com os nossos ouvintes e você pode participar, também interagir através das mensagens que você pode deixar aí no chat, nos canais do YouTube. Você também pode deixar uma mensagem pelo nosso WhatsApp, pelo número que está aparecendo aí, é o 99226-6009. E agora com uma novidade, você pode mandar mensagem de texto, mas também pode enviar mensagem de áudio, que nós estaremos ouvindo aqui alguns áudios, inclusive, no decorrer da programação de hoje. Você que está fora do estado de Pernambuco, não esqueça de colocar o DDD, que é 81. Então vou repetir o número 81 com o DDD 99226-6009. Queremos lembrar também que você pode baixar os aplicativos da Rede Brasil e aí em qualquer lugar você poderá ouvir e ver a nossa programação. Você pode baixar o aplicativo da Rede Brasil Rádio e também pode baixar o aplicativo da Rede Brasil TV. É só ir na lojinha aí do seu celular e baixar um desses dois aplicativos para poder acompanhar em qualquer lugar, desde que você esteja conectado à internet. Você vai em qualquer lugar poder acompanhar a programação da nossa Rede Brasil de comunicação. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, vamos agora ler o texto sagrado na Santa Palavra de Deus. Você pode abrir a sua Bíblia e ler conosco, Evangelho escrito por João,
capítulo de número 6, nós vamos ler do versículo de número 1 até o versículo de número 10. Evangelho escrito por João, capítulo 6, versículos de 1 a 10, assim nos diz a santa palavra de Deus. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Amém? Glória a Deus. Meus amados irmãos, graças a Deus, pela leitura da palavra do Senhor. E neste momento eu quero lhe convidar para a gente fazer uma oração. Nós vamos orar, vamos agradecer a Deus pela leitura da sua palavra, e nesta oração já estaremos incluindo você que está enfermo, você que está hospitalizado, você que está em casa, mas detida por conta da enfermidade, que limita as suas possibilidades de locomoção, de sair de casa, de estar em algum lugar, de ir à igreja, por exemplo. A enfermidade tem lhe tirado essas possibilidades. Nós vamos te apresentar em oração, Apresentar também as famílias, para que o Senhor estenda a sua mão para repreender toda a ação do adversário contra os lares, contra as famílias. Amém? Vamos orar juntos. Ore você, eu estarei orando daqui, e a nossa oração, eu creio que ela subirá como um incenso, uma oferta suave perante as narinas de Deus. Amém? Oremos juntos. Querido Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, diante da Tua bendita presença, meu Pai, nos colocamos neste momento, te agradecendo, Senhor, por esta oportunidade feliz de estarmos aqui reunidos em mais um programa Deus Fala ao Coração. Já nesse finzinho de noite, chegando à madrugada, e nós estamos aqui em Tua presença, Pai. Te louvamos, te adoramos, te agradecemos pelo Teu amor, pelo Teu cuidado de Deus para conosco, Pai. Quero Te louvar por tudo, te rogar a Tua misericórdia sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja, Senhor. Querido Pai, te louvo pela Tua palavra que acabamos de ler. Fala a cada coração, Senhor, através dessa passagem bíblica. Eu creio que grandes lições aqui estão contidas e que, aprendendo-as, teremos a nossa fé fortalecida e edificada e bem firmada em Ti, Senhor. Pai Santo e poderoso, em nome de Jesus, eu quero Te pedir pela vida do nosso querido pastor presidente, pastor Ailton, nossa irmã Judite e toda a sua família, a todo o ministério, a diretoria da igreja, da convenção, a cada obreiro da Tua casa,
abençoa com suas respectivas esposas e familiares. Pai eterno, quero te rogar por todos aqueles que estão enfermos. O Senhor é médico dos médicos. Tu és o Deus Todo-Poderoso, Pai, que tem poder para curar qualquer enfermidade, que tem poder para restaurar, Senhor, não importa qual estágio, quão avançada está a enfermidade. Para o Senhor é tão fácil, é tão simples, é tão, Senhor, é tão natural o Senhor fazer um milagre, fazer algo extraordinário acontecer, Pai. Nós temos nossas limitações, os homens são, Senhor, previsíveis e limitados, mas Tu és o Deus grande, o Deus Todo-Poderoso, que com apenas uma palavra, e às vezes nem precisa falar, só um gesto Teu, Senhor, é suficiente para que coisas extraordinárias venham a acontecer. Pai Santo e Poderoso, visita os hospitais. Vai lá, Senhor, nas enfermarias, nas UTIs, nas partes de isolamento, onde estão aquelas pessoas desenganadas, sem perspectiva, sem esperança, já com uma sentença pré-determinada, sentença de morte. Mas a vida está na Tua mão, Senhor. É o Senhor quem determina, é o Senhor quem dará ordem. Querido Deus, opera milagres, Senhor, fala aos nossos corações através da Tua bendita palavra. Pai de toda a glória, é o que Te pedimos. Fica conosco esta noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus amados irmãos, aleluia. Que bênção. Nós estamos nesta noite, desfrutando do amor de Deus, da Sua misericórdia e da Sua graça. A oração é um mistério maravilhoso. Através dela, nós nos conectamos com Deus. Vivemos nessa era digital, onde tudo se fala em estar conectado, em conectar. E existe também uma forma de se conectar com Deus para nós, que é através da oração. A oração, ela nos permite, chegar mais perto de Deus e assim aprofundar a nossa relação, a nossa comunhão com este Deus tão maravilhoso e tão tremendo. Queremos lembrar você, antes de meditar na palavra de Deus, que, como já falei a princípio, nossos canais estão abertos para que você possa interagir, participar através de uma mensagem de texto ou de áudio, Agora, essa novidade agora que temos no programa, que você pode mandar um áudio também, agradecendo uma bênção, fazendo um pedido de oração, enfim, mandando uma saudação para alguém. Mande o seu áudio aqui, participe conosco. Também você pode aí nas redes sociais, temos o canal Rede Brasil Oficial, o Rede Brasil Rádio, e temos o link do programa Deus Fala ao Coração também. Você que está assistindo pela TV, ouvindo pelo rádio, às vezes está ouvindo no rádio, quer ver, quer visualizar também, além de ouvir. Aí você vai lá no YouTube e coloca Deus Fala ao Coração e põe a data de hoje, que aí vai aparecer também o link do programa, a transmissão que está sendo feita através do YouTube também. Você pode assistir tanto pelo link do programa, como pode também pelo Rede Brasil ao vivo, que é 24 horas ao ar, ao vivo pelo YouTube, a Rede Brasil. Então você tem várias formas aí também para visualizar. Então tem o rádio, tem a TV e tem aí as plataformas digitais também. Amém? Glória a Deus. Queridos irmãos, vamos agora
a uma meditação na palavra de Deus. Vamos ver e ouvir aquilo que o Senhor tem para falar comigo e com você através da sua poderosa palavra. Amém? Glória a Deus. Queridos irmãos, a leitura foi feita no Evangelho escrito por João, o capítulo de número 6, versículos de 1 a 10, e essa passagem vai nos falar a respeito da multiplicação de pães e peixes. É um grande milagre, algo extraordinário, maravilhoso que Jesus fez, que alimentou uma multidão muito numerosa, o texto no versículo de número 10, já foi o último versículo que a gente leu, lá no finalzinho, ele traz um dado muito importante, que eram quase 5.000 homens apenas, sem contar a quantidade também de mulheres e provavelmente de crianças que estavam ali também. E João, ele, assim como Mateus, como Marcos e como Lucas, também relataram essa passagem, essa história, esse incidente que aconteceu. João, ele vai trazer alguns detalhes aqui no seu relato que fugiu, por um motivo ou por outro, da narração dos evangelhos sinóticos. Diz assim o versículo 1: Depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe: Onde compraremos pão para lhes dar de comer? Vejamos aqui o texto sagrado que Jesus, ele atravessa o mar da Galileia com seus discípulos e diz o texto que uma multidão o seguia. Muitas pessoas queriam estar perto de Jesus para vê-lo ou para ver algum milagre. Eram os tais curiosos, que queriam ver alguma coisa, que queriam ter aquela oportunidade de presenciar algum milagre, alguma manifestação de poder da parte do Senhor Jesus Cristo. Com certeza essas pessoas conheciam a fama de Jesus, ouviram falar de milagres que Jesus realizou. Por isso, essas pessoas o seguiam. João é muito claro que a multidão seguia porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Porque Jesus, ele tem poder para curar todo e qualquer tipo de enfermidade. E quando a gente lê a Bíblia, a gente vai ver Jesus curando de várias formas, usando vários elementos para realizar curas. Jesus curou estendendo a mão, Jesus curou apenas no falar, Jesus curou estando perto, Jesus curou estando longe,
Jesus curou enfermidade natural, ou seja, pessoas que já nasceram com aquela enfermidade. Jesus curou enfermidades que foram adquiridas ao decorrer da vida da pessoa. Jesus curou enfermidades que eram de origem maligna. Há relatos na Bíblia de um homem que era surdo e mudo. E Jesus repreendeu um demônio que estava sobre a vida daquele homem e ele começou a falar e a ouvir perfeitamente. A Bíblia vai nos falar de uma mulher que andava encurvada. E Jesus, quando cura aquela mulher, ele fala para aqueles que o estavam criticando que aquela filha de Abraão estava presa por Satanás há 18 anos. Então, a Bíblia deixa muito claro o poder e a autoridade de Jesus para curar os enfermos. E aquelas pessoas, quando viam os milagres que Jesus fazia de curar, de libertar pessoas de enfermidades e espíritos malignos, as pessoas o seguiam, queriam estar perto dele. Mas, diz o texto que Jesus, quando vê aquela multidão seguindo, ele se assenta em um local, numa montanha, e começa a evangelizar, a ensinar a palavra, a falar do amor de Deus para aquelas pessoas. E quando Jesus começa a falar, é algo tão bom que a gente perde a noção do tempo. Porque o texto vai mostrar que a Páscoa, a festa dos judeus, estavam próximos. E quando Jesus ergueu os olhos, viu que a multidão se aproximava, disse a Filipe: onde compraremos pão para lhes dar de comer? Jesus, quando começa a falar e a ensinar aquelas pessoas, ele se preocupa com o estado daquelas pessoas. Ele se preocupou com a situação delas, com o horário. Mateus, no capítulo 14 e no versículo 15, vai dizer que ao cair da tarde, os discípulos foram até Jesus falar para que despedisse a multidão, porque o lugar era deserto e não tinham onde comprar pão. Então, quando os discípulos vão, já era no cair da tarde, já estava anoitecendo. Mas Jesus, ele chama Filipe e pergunta a ele: Filipe, onde é que a gente vai comprar pão para esse povo? Onde é que a gente pode comprar pão para alimentar essas pessoas? Só que Jesus, quando faz esta pergunta, o evangelista João vai dizer que ele fez isso só para experimentar Filipe, para testá-lo. E essa parte do versículo que eu quero chamar a sua atenção. Porque Jesus testou Filipe, mas o texto diz aqui que ele sabia o que estava para fazer. Jesus sempre sabe o que é necessário ser feito. Jesus sempre vai saber o que é para ser feito, como é que deve ser feito, o momento certo para ser feito. Jesus sabe o que fazer, como fazer, onde fazer e quando fazer. Glória a Deus. E o texto, ele nos diz aqui que Jesus queria apenas testar Filipe. Porque sim, Jesus testa-nos. Ah, irmão Marcelo, mas Jesus já conhece tudo. Conhece. Mas ele quer nos colocar à prova muitas vezes. Então ele
permite determinadas situações e circunstâncias na nossa vida justamente para nos testar, justamente para nos provar. E foi isso que Jesus fez. Ele fez uma pergunta a Filipe: onde compraremos pão? Mas ao mesmo tempo o texto diz: Jesus já sabia o que iria fazer. Era como se João estivesse dando uma mensagem para tranquilizar o coração das pessoas. Era como se ele estivesse dizendo: olha, a tua situação está assim, mas Jesus já sabe o que vai fazer. E esta palavra, ela tem justamente esta aplicação na minha e na tua vida. É para que você descanse. É para que você tenha paz, tenha calma no teu coração. Porque independente do que você esteja passando, independente da circunstância e da situação, Jesus já sabe o que vai fazer. Mas por que ele não fez logo? Porque ele já não deixou tudo prontinho para quando chegasse o momento, era só as pessoas se alimentarem. Jesus poderia ter deixado os cestos cheios de pães, enquanto as pessoas estavam chegando para o ouvir. Mas aí vem a questão. Possivelmente as pessoas iriam comer o pão sem saber de onde eles vieram, sem saber como é que eles foram providos para eles. Mas, quando há escassez, Jesus manifesta o seu poder. Jesus manifesta a sua glória. Jesus manifesta o seu domínio e controle sobre todas as coisas. Aleluia! Jesus, Ele sabe o que vai fazer. Por que tanta inquietação no teu coração? Por que tanta angústia na tua alma? Jesus já sabe o que vai fazer na tua vida. Não adianta você se desesperar, porque Jesus não vai adiantar, mas também não vai atrasar. Ele vai fazer no momento certo o que é preciso ser feito. E Ele não faz da forma que a gente quer que Ele faça. Veja aqui o que Filipe disse: nem 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. A ideia de Filipe era fazer a gente fala aqui no Nordeste, né, aqui em Pernambuco, não sei se em outros lugares fala assim também, fazer uma cotinha, né? Juntar o dinheiro de cada pessoa, pega um pouco de um pouco de outro para juntar, para ver quanto tem e quanto dá para comprar de pão. Então João diz assim: olha, nem 200 denários de pão. Observe que 200 denários era uma quantia razoável, porque partindo do princípio que um denário era o pagamento feito a um trabalhador por um dia inteiro de trabalho. Então 200 denários seria equivalente a mais da metade de um ano de trabalho. Vamos arredondar, né? Seriam 200 dias de trabalho. Então, 200 denários é uma quantidade razoável. Mas Filipe diz assim: nem se tivéssemos
200 denários, ainda assim não seria suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Ou seja, João diz aqui, olha, se tivéssemos 200 denários e comprássemos tudo de pão, se cada um dos homens que estão aqui, lembre-se, eram 5.000, pegasse um pedaço, ainda ia faltar. Esses 200 denários, eles representam a provisão humana. Eles representam a limitação do homem. Eles representam a fraqueza e a incapacidade do homem de resolver, de solucionar problemas. Porque era como se Filipe estivesse dizendo: o que eu tenho em mãos não é suficiente para suprir a necessidade dessas pessoas. Ele estava dizendo a Jesus: nós não temos como alimentar esse povo. Glória a Deus. Aqui está o teste. É Jesus mostrando a Filipe a sua limitação. Filipe, vocês têm limites. Filipe, vocês são limitados. Nem tudo vocês podem fazer. Você pode ser inteligente, você pode ser forte, você pode ter poder aquisitivo. Me recordo de ter falado recentemente que o dinheiro é bom. Quem é que não quer? Com o dinheiro você compra medicação, você compra remédios caros, faz tratamentos, você paga para ter um bom hospital, um bom médico, conforto. Isso é tudo bom. Mas o dinheiro não compra a saúde. Você pode ter recursos para determinadas coisas. Os 200 denários representa isso. O recurso que eu tenho que dá para atender uma certa demanda, uma certa necessidade. Porém, não mais do que isso. Não mais do que isso. É aquele momento que você olha e os seus recursos se acabam, se esgotam. E Filipe estava dizendo isso a Jesus: Senhor, eu não sei o que fazer, porque o que eu tenho em mãos não é suficiente. Glória a Deus. E essa insuficiência nos deixa com este sentimento de que não sabemos o que fazer. Eu não sei para onde ir, eu não sei o que fazer, eu não sei como resolver, eu não sei como solucionar. Era isso que Filipe estava dizendo. O que eu tenho é muito pouco para diante da grande necessidade. Aleluia. Mas outra vez eu quero te dizer, aleluia, Jesus sabe o que fazer. Jesus tem na sua mão o recurso necessário, aleluia, para abençoar a tua vida, para te ajudar a sair desta situação. Você que não sabe o que fazer, me faz lembrar agora do rei Josafá,
Quando no capítulo 20 de 2 Reis, ele recebe a notícia de que uma grande multidão vinha contra ele e ele não sabia o que fazer. E ele disse ao Senhor: nossos olhos estão postos em ti. Então Jesus, naquele momento, chega André com 5 pães e 2 peixinhos, mas olha o que ele diz: mas o que é isso para tantos? Mais uma vez, recurso insuficiente. Talvez essa seja a tônica dessa palavra. Recurso insuficiente. É assim que você está. É esta a tua situação, recurso insuficiente. Mas nesta noite eu quero te dizer: coloca nas mãos de Jesus o que tens. Ainda que seja pouco, ainda que seja pequena a tua capacidade, a tua condição, mas coloca nas mãos de Jesus e confia, porque Jesus já sabe o que fazer e tudo vai dar certo para a glória do nome de Jesus. Amém? Guarda esta palavra no teu coração, porque quando tudo parecer que não tem mais jeito, não tem mais saída, Jesus vai chegar e vai dar o jeito, vai te mostrar a saída e você vai se alegrar, vai se saciar e vai glorificar o nome do Senhor pela sua provisão para a tua vida. Amém? Glória a Deus. Vamos adorar ao nome do Senhor Jesus. Vamos louvar a Deus. Estar conosco esta noite nossa irmã Daniele Melo. Pai do Senhor, irmã Daniele, vamos louvar o nome do Senhor Jesus. Amém, pastor. Vamos adorar o nome do Senhor Jesus. Não sei, não sei como será que Jesus vai voltar para levar-me para o céu, mas estou confiando estou certo, um dia eu irei morar lá no céu, laralá, 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 o céu, não é um sonho, foi Jesus quem falou, realmente existe.
Glória a Deus, olha aí, estamos de volta, né, para a continuidade do programa desta noite. Queremos lembrar você a forma de interação, como você pode participar, interagir aqui conosco, né? Você pode enviar uma mensagem de áudio, você vai enviar também uma mensagem de texto, também é possível. E aí você pode fazer um pedido de oração, você pode enviar uma saudação para quem você desejar e também você pode agradecer uma bênção, uma vitória, né? Você pediu aqui no Deus Fala ao Coração um pedido de oração por alguma causa, por alguma situação. Foi feita a oração, a igreja está orando, né, pelo seu pedido e Jesus lhe deu vitória. Então, volte para agradecer, né? Não seja como aqueles 9 ex-leprosos que receberam a bênção e não voltaram para agradecer. Já dizem, né, as dirigentes de círculo de oração que quando se agradece uma bênção, está abrindo a porta para receber outra bênção. Mas enquanto você não agradece, a porta está ali fechada, né? Amém? Então agradece aí para destravar essas portas aí, para você receber outras bênçãos e outras vitórias da parte de Deus, amém? Lembrando, o nosso WhatsApp é o 81992266009. Mande aí a sua mensagem participando aqui conosco no nosso programa, né? Você pode, né? Irmão Marcelo, eu estou em outro estado. Bota o DDD aí e manda a mensagem pra gente. Participe, né? Interaja conosco. A sua participação é muito importante porque você está fazendo conosco o programa, né? Você está sendo uma parte, né? Um participante do nosso programa. Amém? Glória a Deus. Agora, nós vamos para um quadro, né, muito interessante, que é o quadro Deus de Milagres. Amém? Vamos lá ao quadro Deus de Milagres. A paz do Senhor, me chamo Mirli Guerra, né? Gostaria de contar um testemunho para sua edificação. No ano de 2019, minha avó, ela foi acometida por uma enfermidade e essa enfermidade, né, ela gerou um processo na nossa família, mas graças a Deus um processo de salvação e de restauração. Dentro dessa enfermidade foi muito rápido, né? A gente não sabia ao certo o que ela tinha, fomos para muitos médicos tentar descobrir um diagnóstico e de repente ela precisou ser internada às pressas. Ela começou com um ferimento no seu pé, no seu dedo, e esse ferimento começou a ficar um pouquinho necrosado e a gente tentando identificar o que era. Os médicos não sabiam ao certo o que ela tinha. Ela não tinha nenhum histórico de diabetes, nenhum histórico de problema de circulação. E assim a medicina ficou tentando entender o porquê daquele efeito no seu pé. E aí nesse processo muito rápido, dentro de menos de uma semana, né, o médico chegou com um diagnóstico para a família, dizendo que seria necessário uma cirurgia, porque a sua perna não havia mais circulação de sangue. Todas as veias da perna estavam obstruídas e apenas uma veia, que era a veia central, ela ainda tinha uma possibilidade, né, de eles fazerem um procedimento de cateterismo para conseguir restaurar a circulação ali na perna, porém aquela veia tinha tido 2 tromboses. Então era algo assim que a medicina iria tentar como última instância, mas que se não fosse possível, iria precisar amputar a perna dela. E aí naquele processo ela passou cerca de 5 horas dentro da sala de cirurgia e infelizmente não foi essa a vontade de Deus. O procedimento ele não foi bem sucedido e nós estávamos ali na recepção aguardando, né? Quando recebemos a notícia, o médico chegou para a família dizendo que seria necessário amputar a perna dela na metade da coxa. Uma pessoa que tem uma vida saudável, passou muitos anos dirigindo o círculo de oração, que é um momento de oração que as irmãs passam na nossa igreja durante todo o dia, das 9 da manhã às 4 da tarde, orando de joelhos. E ela por muitos anos dirigiu o círculo de oração e naquele momento precisaria cortar uma de suas pernas. Foi um choque muito grande para a nossa família, né? E eu a todo momento estava orando e crendo que Deus iria fazer um milagre, crendo que quando os médicos abrissem a perna dela, talvez a cirurgia já tivesse sido feita, mas essa não foi a vontade do Senhor. O Senhor, muitas vezes, Ele utiliza a nossa dor, né, para algo maior. E naquele momento ela
teve realmente a sua perna amputada por autorização da família e a gente ficou sem entender. Naquele momento, quando eu recebi a notícia, foi muito triste, muito chocante. Eu comecei a chorar naquele momento ali na sala, na recepção, e questionar Deus, tentar entender o que estava acontecendo. E eu disse assim: Deus, minha avó, por tanto tempo, usou essas pernas para pregar o teu evangelho, usou esses joelhos para orar por pessoas, e o Senhor vai permitir que isso aconteça com ela. E naquele momento, o Espírito Santo de Deus, ele falou no meu ouvido através de uma canção. Eu estava muito, muito, muito desesperada quando eu comecei a ouvir o Espírito Santo cantar isso no meu ouvido, que dizia assim: é adorar quando Deus não responde, é adorar quando a dor te consome, adorar a Deus acima de tudo, é adorar no dia do luto, adorar a Deus no vale ou no deserto, é adorar sem amigos por perto, é adorar quando não há recursos, é adorar a Deus quando lhe faltar tudo. E aquele hino falou muito forte no meu coração. Eu comecei a chorar, sentir a presença de Deus e entender que Deus também tem seus caminhos na tormenta. E eu me lembrei de um versículo lá no livro de Abacuque, quando o profeta Abacuque, no capítulo 3, ele diz em sua oração: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, ainda que os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas, e ainda que os currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. E eu disse: Deus, se essa é a tua vontade, se é isso que o Senhor quer, eu creio que o Senhor vai fazer uma coisa muito grande. E aí, durante aquele processo, existia uma tia, uma filha dessa minha avó, que estava há mais de 20 anos afastada dos caminhos do Senhor. Alguém que não queria saber de Jesus, alguém que não queria nem ouvir falar de Deus. E dizia assim: eu acho que só na hora da morte Jesus vai trazer ela de volta. E naquele período ali, naquele processo, ela estava na rua andando. Quando ela soube da notícia, ela começou a chorar no meio da rua, as pessoas olhando sem entender. E quando ela estava passando na frente do cemitério, ela renovou a aliança dela com Deus. Ela se voltou para Jesus e naquele momento ela começou a chorar e dizer: Deus, neste dia eu reato a minha aliança contigo. Naquele mesmo momento o Senhor renovou ela, batizou ela com o Espírito Santo ali. E Jesus revestiu ela de poder e ela saiu ali chorando e falando em línguas no meio da rua. As pessoas sem entender, olhando para ela, e ela não conseguia se conter. E foi um grande milagre, o maior milagre da salvação. Através de uma dor, através de um processo tão difícil, Deus, Ele tem seus caminhos na tormenta. Ele trouxe ela de volta. Hoje ela está na casa do Senhor, servindo, frutificando, desceu as águas, fez o discipulado, hoje é membro da igreja e serve ao Senhor, entra nas favelas, nos becos, nas vielas, proclamando o Evangelho, falando de Jesus e dizendo que Deus transforma. E é esse meu testemunho, eu agradeço a oportunidade. Amém. Eita, que coisa tremenda! Como Deus, Ele é maravilhoso, né? Como Deus é poderoso. O Deus que cura, o Deus que realiza milagres extraordinários na vida dos seus filhos. Amém? Às vezes a gente fica, né? Pensando que a nossa situação está perdida. Porque a enfermidade é difícil. Porque a enfermidade é complicada. Mas você viu aí o testemunho. Você viu o que Deus pode fazer. E deixa eu te dizer um segredo. Deus pode fazer isso e pode fazer muito mais. Aleluia. Deus pode fazer muito mais. Mas já está desenganado. Não importa, para Deus nada é impossível para Deus. Então creia que este testemunho possa dar uma sacudida na tua fé.
dê um abalo na tua estrutura, te faça despertar e crer mais e confiar mais neste Deus que é grande, nesse Deus que é poderoso, nesse Deus que faz. Deus não parou de fazer milagres. Ele continua operando milagres e fazendo maravilhas na vida de todo aquele que crê, daquele que confia. Lembre-se de Jairo, quando foi até a presença de Jesus, porque a sua filha estava morrendo na sua casa, e alguém chega para ele e diz assim: Jairo, não incomodes mais o mestre, porque a menina está morta. Ah, como Jairo desabou naquele momento. Mas Jesus entrou em cena e disse: Jairo, não temas, crê somente. Nesta noite, eu quero usar esta palavra que Jesus disse a Jairo para dizer a você: não temas, creia tão somente. Creia tão somente, porque aquilo que para você não tem mais jeito, não tem mais saída, Jesus, Ele pode reverter a situação e mudar o quadro. Então que Deus te ajude, Deus te abençoe, fortaleça a tua fé e te dê ânimo na sua jornada. Amém? Glória a Deus, que maravilha, né? Ouvir o que Deus faz é maravilhoso, né? Eu sei, você sabe que Deus faz, mas quando a gente escuta alguém falar o que Deus fez, mexe, né, com o nosso coração, mexe com o nosso interior, mexe com a nossa alma, amém? Glória a Deus. Meus amados irmãos, com esse sentimento, com esse clima tão maravilhoso no nosso coração, né, vamos agora adorar e bendizer o nome de Jesus com a nossa irmã Daniele Melo, vai louvar 2 hinos para a glória de Deus, amém? Glória a Deus, vamos adorar o Senhor. Escuta a voz do Senhor falando com você. Tua voz, Senhor, faz tremer o deserto. Tua voz, Senhor, ecoa sobre as águas agitadas da alma inquieta que não consegue descansar. Tua voz, Senhor, fez surgir o universo. Tua voz, Senhor, é cheia de majestade. Ela aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz luz na escuridão. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. A tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Eu preciso calar todas
todas as vozes, menos a tua. A tua, se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. A voz do Senhor é tudo. Escuta a voz do Senhor falando com você. Aleluia! Glória ao nome de Jesus. Declare comigo. Aleluia! Fala, Deus. Oh, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Sim, alegre, atento ao teu mandar. Declare. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Sim, alegre, atento ao teu mandar. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Aleluia. Tua voz é tudo. Em nome de Jesus. Deixa eu te dizer, nada está perdido. Nada foge do controle do Senhor Jesus. Creia que Ele está no comando da tua situação. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Nada está perdido. Deus está contigo e em silêncio Ele agindo está. Olha para Cristo. Ele é invencível, servo seu só faz triunfar. Ele é Deus e outro igual não há. Por que então temer? Pode se aquietar. Tu és servo do Deus que é fiel, Pode até o inferno
se levanta, pode alguém te caluniar, mesmo assim não irá conseguir impedir a vitória que Deus tem pra te dar. Você diz: as portas estão fechadas aqui e ninguém vem me acudir. Oh meu Deus, eu irei perecer. Essa luta é só até Deus permitir. No momento terá seu fim. É melhor deixar Deus agir, Deus agir. Ele é Deus e outro igual não há, não há. Por que então temer? Pode se aquietar. Tu és servo do Deus que é fiel, que é fiel. Pode até o inferno se levantar, pode alguém te caluniar, mesmo assim não irá conseguir impedir a vitória que Deus tem pra te dar. Aleluia. Quem vai impedir a vitória que Deus tem pra te dar? Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Creia, creia que tudo ficará no controle da situação dele. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Foi assim que comigo aconteceu. Quando eu pensei que eu estava só, Ele então assim me falou: ei filho, estou aqui. Sou o Deus que cuido de ti. Te provei, mas chegou ao fim dessa luta e a vitória chegou, a vitória chegou. Ele é Deus e outro igual não há, não há. Por que então temer? Pode se aquietar. Tu és servo do Deus que é fiel, que é fiel. Pode até o inferno se levantar, pode alguém te caluniar, mesmo assim não irá conseguir impedir a vitória que Deus tem pra te dar. Creia em nome de Jesus. Aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus, né? Eita, como é bom louvar a Deus. Eu creio que Deus está falando ao teu coração de uma maneira muito especial, né? Não é à toa que esse programa, né, tem o nome Deus Fala ao Coração, porque a palavra de Deus, ela vai lá, aí Deus fala. Você nesta noite, se você estava atento, você ouviu Deus falar contigo através da palavra. Você ouviu Deus falar contigo através do testemunho, e você ouviu Deus falar contigo através desses lindos louvores de adoração ao Senhor. Deus está falando, viu minha irmã? Viu meu irmão? Deus está falando ao seu coração. Glória a Deus. Agora nós vamos à parte de interação, né? Vamos interagir com você, né? Com os nossos irmãos, né? Nossa audiência. E vamos ouvir aqui alguns áudios, né? Que nossos irmãos enviaram através do nosso WhatsApp, né? Do 81992266009. E o primeiro áudio, né, desta noite vem de longe. Olha aí. Nossa irmã Ruth, lá de São Paulo. Paz do Senhor, irmã Ruth. Pai do Senhor, me chamo Ruth Adriele. Eu pedi oração pela minha gestação, né, que é de alto risco, para que Deus venha fazer um milagre na minha vida. Só falta 3 meses. Mas eu estou com uma angústia muito grande no meu coração, na minha mente. Peço que os irmãos orem por mim. Sou Ruth de São Paulo. Amém, irmã Ruth.
Pode ter certeza que nós estaremos orando, né, pela senhora, pela sua gestação, para que dê tudo certo e o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Amém? Também agora nossa irmã Edna. Irmã Edna é aqui de Abreu Lima. Paz do Senhor, irmã Edna. Paz do Senhor, irmão. Meu nome é Edna, sou aqui de Abreu Lima. Eu peço que, irmão, quando for orar, ore por mim. Estou muito gripada, tossindo muito. Peço que ore por mim, pela minha família. Em nome de Jesus. Agradeço. Amém. Amém, irmã Ruth. Essa gripe é uma luta, né? Mas vamos orar, viu? Para Deus lhe dar a vitória em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Vamos agora ao terceiro áudio. Nossa irmã Cícera. A irmã Cícera é aqui de Caruaru. Paz do Senhor, irmã Cícera. Paz do Senhor. Aqui é a irmã Cícera da cidade de Caruaru. Congrego na igreja Vale da Bênção do Morro Bom Jesus. Peço aos irmãos que orem por mim e pela vida do meu filho. Tem um filho que está no mundo das drogas, mas eu creio que Deus vai libertar. Amém, amém. Vamos orar, né, pelo filho da nossa irmã, irmã Cícera, lá de Caruaru. Para Deus libertar, né, o seu filho das drogas, né? As drogas é um negócio terrível. Não à toa o nome dela é droga, né? Que não tem utilidade, não presta, só faz escravizar e destruir a vida das pessoas, especialmente da juventude, né? Muitos jovens que mergulham, né, nesse mundo tão sombrio, tão tenebroso do vício, da dependência das drogas. Mas vamos estar orando, viu, irmã Cícera, pelo seu filho, para que o Senhor, nosso Deus, Ele possa estender as mãos e operar na vida dele. Vamos agora ouvir também um áudio da nossa irmã Edneide Santiago. Ela é do Alto Santa Terezinha. Paz do Senhor, irmã Edneide. Pai do Senhor, meu irmão. Amém. Aqui quem fala, meu irmão, é Edneide, fazendo parte aqui no Alto Santa Terezinha. Eu fazia parte em Paulista, mas agora estou fazendo parte em Terezinha. E eu estou muito enferma, meu irmão. Estou muito enferma. Já faz uns 3 meses que eu estou com um problema de dor nos ossos, a perna não posso nem andar direito, a perna direita está muito doente, eu não estou sem poder caminhar. E agora peguei essa virose, meu irmão. Estou com essa virose que não posso, estou sem poder até caminhar para ir para a igreja. Deus sabe de tudo. Eu peço aos irmãos que orem por mim. Meu nome é Edneide Santiago. Orem por mim, meu irmão, que eu estou necessitado de oração. Amém. Amém. Amém, irmã Edneide. Eita, que essa virose tá virada, né? Tá virada, pegando muita gente. Mas vamos orar, né? Para Deus nada é impossível, né? E essa virose, ela ataca de um jeito, né, que deixa a pessoa meia mole, né? Meia sonolenta. E é um negócio difícil. Vamos agora ouvir nossa irmã Zelita. A irmã Zelita é aqui de Bonança. Paz do Senhor, irmã Zelita. Paz do Senhor, irmão. Meu nome é Moselita, moro aqui em Bonança. Quero, desde já, agradecer esse programa. É uma bênção nos nossos lares. Deus fala ao coração. Amém. Peço oração, né, pela minha família, para o Senhor, para que Deus continue abençoando, ajudando, dando livramento e que entre com salvação na vida da minha irmã e do meu sobrinho e da minha tia. Dizer que um dia eu creio que estarei agradecendo, pois eu creio na oração dos irmãos. Em nome de Jesus. Amém? Deus continue abençoando a vida do irmão. Amém. Fique na paz. Amém, irmã Zelita, né? Ali de Bonança, né? Com certeza, viu? A gente vai orar e a gente crê sim que Jesus pode salvar, né? Entrar com salvação. Até um dia uma pessoa mandou um WhatsApp aqui pra gente, dizendo, né, que queria pedir oração por alguém da sua família para que Jesus salvasse. E ela disse assim na mensagem, eu me lembro, que gostaria de dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E aí disse para ela, né, aqui na hora, que
essa expressão é uma expressão de fé. Eu e a minha casa serviremos. Fala do futuro. Essa é uma declaração de fé. Eu vou servir ao Senhor junto com a minha família, com a minha casa, junto com os meus parentes, com os meus familiares. Então a senhora pode e deve, né? Pode e deve declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Hoje, pode até ser que hoje não esteja servindo com toda a casa, mas amanhã declare com fé, ore, interceda, jejue pela salvação de seus familiares, de seus parentes, porque Paulo disse àquele carcereiro: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Casa ali é família, Então, creia nisso, declare isso, use da sua fé para tomar posse aí dessa palavra em nome de Jesus, amém? Continuando aqui, vamos ouvir nosso irmão Arivonaldo, lá de Caruaru. Paz do Senhor, irmão Arivonaldo. A paz do Senhor Jesus. Amém. Sou Arivonaldo, sou daqui de Caruaru. Peço oração pela minha saúde, dos meus familiares. Amém. Amém. Saúde, Irmão Arivonaldo de Caruaru. Pede por ele e também pelos seus familiares. Agora, vamos ouvir também nossa irmã Jucinete. A irmã Jucinete é aqui mesmo do Recife. Paz do Senhor, irmã Jucinete. Paz do Senhor, me chamo Jucinete, moro aqui no Recife, no Dura. Peço oração para minha família, para Deus salvar, libertar. Peço oração pela minha vida, para que o Senhor venha visitar minha mente, dá força, sabedoria, para suportar os dias difíceis, os dias maus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos apresentar, a família da nossa irmã e tudo isso aí que ela solicitou, para que Deus lhe dê sabedoria, lhe dê graça. E a gente pode, orar por isso. A gente deve orar. Oração não é só pedir, coisas materiais, a Jesus. Na oração a gente pode e deve também pedir a Ele as bênçãos espirituais. Orar para ser batizado com o Espírito Santo, orar para receber dons divinos, orar pedindo a graça de Deus sobre a sua vida, orar glorificando a Deus, adorando, elogiando ao Senhor. Então tudo isso faz parte da nossa oração, da nossa intercessão, da nossa súplica diante da presença do Senhor nosso Deus, amém? Vamos agora para mais um áudio da nossa irmã Graça. A irmã Graça é aqui de Jaboatão dos Guararapes. Paz do Senhor, irmã Graça. Sou da igreja com a paz do Senhor, que é a irmã Graça Jaboatão. E na Ricoab 1, peço oração pela minha vida, pelo meu lar, para Deus entrar com um milagre e com a providência em nome de Jesus. Amém? Amém. Me conceder esse milagre, essa grande vitória, eu vou mandar outro para agradecer. Amém. Amém, irmã. Deus abençoe. A gente vai ficar esperando, viu, seu áudio de agradecimento também, porque a gente crê, A gente crê e confia que Jesus Cristo, Ele ouve, as nossas orações, Quando a gente clama, quando a gente intercede, Ele ouve e responde. E quando a gente recebe a nossa vitória, quando a gente recebe a nossa bênção, como eu falei, a gente tem que agradecer, viu? Porque já fiz menção aqui, há um tempo atrás, aqui no bloco anterior, que as dirigentes de ciclo de oração, eu me lembro quando eu era adolescente, eu ouvia muito as irmãs dizer isso, que agradeça a bênção para abrir portas para que receba outras bênçãos também da parte de Deus. E Jesus gosta. Jesus gosta quando a gente é agradecido a Ele. Aqueles 10 leprosos, Jesus curou os 10.
E dos 10, somente um voltou para agradecer. Você conhece essa história. E quando ele veio agradecer, Jesus perguntou: não foram 10 os que foram curados? Por que só voltou um, e mesmo assim um estrangeiro? Então Jesus gosta quando a gente é agradecido, quando a gente rende graças a Ele pelo que Ele faz na nossa vida. Eu quero lhe convidar agora para a gente fazer uma oração. Vamos estar apresentando os pedidos, da nossa irmã Ruth, da irmã Edna, da irmã Cícera, da irmã Edneide, da irmã Zelita, do irmão Arivonaldo, da irmã Jucinete, da irmã Graça. Pedido que eles mandaram, mas também você que não conseguiu mandar o seu áudio, você que não conseguiu enviar sua mensagem, nós vamos lhe apresentar também neste momento de oração. Amém? Vamos clamar diante da presença do Senhor, crendo no Deus que cuida de nós e que ouve as nossas orações. Amém? Oremos juntos. Querido Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, diante da Tua bendita e santa presença, Pai, nos colocamos neste momento, te rendendo graças por tudo que o Senhor tem feito por nós. Te agradecemos, Senhor. Te adoramos e te exaltamos, pois Tu és o Deus incomparável, o Deus inigualável, o Deus majestoso, fiel, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Quero neste momento de oração, Pai, interceder juntamente com todos os meus irmãos. Eu quero acreditar que agora, neste momento, existem pessoas que estão de joelhos na sala da sua casa, no seu quarto, ao lado da sua cama, ao lado de uma poltrona, talvez até alguém com a face no pó, orando, Senhor, pedindo uma bênção da Tua parte, te pedindo uma resposta, uma solução, uma saída. Ó Deus, em nome de Jesus, o Teu Filho, me coloco diante do Senhor neste momento de oração, de intercessão, e te suplico, Pai, ouve-nos dos altos céus e traz uma resposta, Senhor. Veja cada pedido de oração, Pai. Quero te apresentar a irmã Ruth, ali no estado de São Paulo, da Vitória, tua filha. Veja a causa da irmã Edna, de Abrelínia, da irmã Cícera, de Caruaru. Estenda tuas mãos sobre a irmã Edneide, de Santiago do Alto, Santa Terezinha. A irmã Zelita, Pai, ali de Bonança. Senhor, estende tuas mãos para dar vitória ao irmão Arivonaldo, de Caruaru, a irmã Jucinete, aqui do Recife, e a irmã Graça, ali de Jaboatão, Senhor. Teus filhos, movidos pela fé, fizeram seu áudio, mandaram aqui para a gente, relatando a sua necessidade. E eu creio, Senhor, que quem faz isto faz porque crê. Porque acredita que a oração que a gente faz juntos, a oração congregacional, ela chega diante do Senhor. Move o teu braço, a tua mão, para agir trazendo vitória, Senhor. Meu querido Deus, em nome de Jesus, Pai, veja aqueles outros que não conseguiram mandar o seu áudio, os que gostariam de ter enviado, tentaram, até enviaram, mas não foi ouvido aqui nesta noite. Mas eu te peço, Senhor, estende tuas mãos, seja qual for a causa, seja qual for a situação,
Aos seus olhos pode parecer difícil, mas a fé o faz acreditar que existe um Deus que é maior do que a sua causa, que é maior do que o seu problema. Ó querido Deus, em nome de Jesus, Pai, opera milagres, dá vitória, Senhor, salva, entra com salvação na família, com libertação, com transformação, abençoa o casamento, dê saúde espiritual, saúde física. Ó Deus de milagres, nesta noite, Pai, tão maravilhosa e tão abençoada, escuta o nosso clamor, escuta a nossa oração, Senhor, e dá vitória aos teus filhos, Pai. É o que estamos te pedindo, é o que estamos te suplicando, Senhor. No poderoso nome do teu Filho Jesus, que vive e que reina de eternidade a eternidade. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Olha aí. Oh, glória a Deus. Agradeça a Deus, né? Agradeça por tudo que Deus tem feito na sua vida. Agradeça a Ele. Quando acordar, agradeça pela noite que passou. Quando for dormir, agradeça pelo dia que está terminando. Quando for se alimentar, seja um lanche, seja uma refeição, agradeça. Agradeça por tudo, porque tudo que você é e tem, Deus está cuidando da tua vida. Amém? Queremos agradecer a você pela sua companhia, pela sua audiência, que é preciosa para nós. Deus te ajude, Deus te abençoe, abençoe a tua casa, a tua família, o teu trabalho. Deus te guarde e te proteja de todos os males sobre a tua vida. Amém? Nós vamos ouvir agora, né, a nossa irmã Daniele Melo. Ela fará também as suas considerações finais nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmã Daniele? Fique à vontade. Pastor, quero agradecer a oportunidade de estar aqui louvando ao Senhor, junto com os irmãos que estão assistindo. Quero agradecer a todos da minha área 62, ao nosso coordenador, né, ao nosso presbítero e a sua esposa, irmã Eda, meu esposo também que está aqui me acompanhando, e a todos os irmãos, aleluia, que acompanha este programa, né? Que fala aos nossos corações. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. A meditar que Jesus está te vendo detalhe por detalhe, minha vida, meu falar, tudo está a contemplar e se importa detalhe por detalhe, quando estou a conversar, Ele está a me escutar, me ouvindo detalhe por detalhe, se o que falo é sim ou não, se é fiel meu coração, e se importa detalhes por detalhe, detalhe por detalhes,
Quando estou em aflição, a Jesus eu vou então e lhe conto detalhes por detalhe. Se é prova ou tentação que aflige o coração, e se importa detalhes por detalhes. Meu irmão, não vá pensar que Jesus não está te vendo detalhes por detalhes. Se o que falo é sim ou não, se é fiel meu coração, Ele se importa detalhe por detalhe, detalhes por detalhe. Jesus, Ele te vê no teu lar, no teu falar, no teu proceder. Ele vê teu coração e escuta a oração, e se importa detalhe por detalhe, detalhe por detalhe. Ei, Jesus, Ele te vê no teu lar, no teu falar, no teu proceder.